Olá, amigos de jornada, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, né? Fim de ano, essa nossa última reunião do ano e essa oportunidade ímpar. Agradecido à espiritualidade amiga da nossa casa, agradecendo aos guias de luz, a todos vocês, a oportunidade, principalmente agradecendo a Deus e a Jesus essa oportunidade de estudo desse nosso bate-papo, né? Que na verdade é um bate-papo. E hoje nos coube, né, como tema, falar lá sobre o finzinho do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 6 que fala sobre o Cristo Consolador. Que ideia nós temos do Cristo? Cristo Consolador. Um Cristo que está sempre conosco. A gente sempre ouve, Jesus está no meio de nós. E eu sempre me faço a pergunta, mas nós estamos com Jesus? Sabemos que Ele está conosco nos momentos que nós classificamos como bons ou ruins de nossa caminhada. Sabemos disso, mas nós estamos com Ele? Será que nos momentos bons nós lembramos de agradecê-lo, lembramos da sua mensagem? Nos momentos ruins também, será que nós lembramos? Quando a gente fala do Cristo Consolador, o consolo. Consolo é aquilo tudo que nós procuramos, né? Um abraço amigo, um abraço de mãe, de pai, né? Uma fraternidade, um amparo. É logo disso que a gente lembra, né? Quando a gente fala sobre o Cristo Consolador, certo? Então, hoje nos coube, dentro deste capítulo, falar sobre o advento do Espírito de Verdade. Vamos conversar um pouco sobre o advento. Lembrando que nós estamos falando sobre advento, não sobre quem é o Espírito de Verdade. Porque sobre quem é o Espírito de Verdade, eu vos convido a se matricular nos cursos, né, que são oferecidos, curso básico de Espiritismo, para iniciarmos e daí começarmos, porque houve uma grande discussão em torno disso, mas depois chegou-se à conclusão, não diretamente por Kardec, mas chegou-se à conclusão que o Espírito de Verdade é Jesus. Mas, como disse agora há pouco, isso é papo para os nossos cursos. E temos tantos. Vamos estudar o Evangelho, vamos estudar o Espiritismo, para que a gente possa entender. Nós temos uma doutrina bendita justamente para isso, para nos esclarecer e tirar de nós todo e qualquer véu que embote a nossa visão e a nossa mente. Certo? Desde já peço-lhes desculpas pelas interferências sonoras, né? Nós vivemos numa cidade grande, né? A capital, né? São barulhos para todo instante, barulhos que vocês vão ouvir durante a gravação. Não temos tratamento acústico, portanto, tem muito amor e muita boa vontade para nós passarmos as mensagens, né, que precisamos. Vou pegar meu óculos, né, para facilitar a leitura. Então, como eu falo, o Espírito de Verdade, a gente não vai se ater a dizer quem é Ele, mas só para pincelar, né, para que vocês tenham um estímulo de procurar os estudos doutrinários, né, a gente pode dizer o quê? Achou-se durante algum tempo que o Espírito de Verdade poderia ser um conglomerado de espíritos, né? Já que o Espírito de Verdade foi aquele, né, que, vamos fazer assim, foi o supervisor geral, né, de todos os espíritos que se comunicaram com Kardec. Doutrina espírita, doutrina dos espíritos. Então, não existe kardecismo, porque não foi Kardec que fez a religião. A religião veio de quê? Da comunicação dos espíritos sobre a supervisão do Espírito de Verdade. Né? Então, passagens que fazem com que se saiba, né, que é Jesus, são aquelas que chamam filhos de Israel. Os filhos de Israel somos nós. Então a gente vai falar do advento, como eu disse, né? O advento, a gente procura no dicionário, o advento é a chegada, aparecimento, surgimento, adoção. Então, desde advento do Espírito de Verdade, é que nós temos a comunicação.
Nós tivemos as revelações, primeiro começamos com Moisés, né, que conhecido pelos 10 mandamentos, num momento em que a humanidade era muito mais embrutecida do que é hoje, então ele era rígido, né, e precisava mesmo disso, com aquele tipo de que se apresentava, que nós éramos. Eu digo nós, porque muitos de nós estávamos encarnados naquela época. Depois chegou Jesus, né? E Jesus surge nos trazendo mensagem de amor, porque os judeus queriam um Messias bélico, né? Que pudesse livrá-los de toda a opressão que sofriam. Mas não foi assim. Ele mostrou que a libertação está através do amor. A partir de Jesus, nós começamos a saber de um Pai, de um Deus amoroso, Pai, nosso Pai, Deus. Jesus também veio nos trazer a informação de que existem outras moradas, que o reino dele não é deste mundo, que a felicidade ainda não é deste mundo, porque a felicidade é algo a ser galgado por nós, pelo nosso trabalho, nosso arregaçar de mangas, e assim a gente vai fazer com que a Terra aqui, tudo isso, esse mundo que nós habitamos, melhore. Depende de nós, porque a ajuda já está ao nosso redor. Nós é que precisamos nos afinizarmos com ela. Jesus também, aí nesse capítulo a gente vê que ele prometeu, depois dele, viria o Consolador prometido. O Consolador prometido, a nossa doutrina espírita. Mas se a doutrina espírita não é uma figura, não é uma imagem humana, é uma doutrina ditada pelos espíritos, então o Espírito de verdade, sendo supervisor e sendo Jesus, é Jesus mais uma vez ali, já esmiuçando para nós, clareando para nós aquilo tudo que a gente ainda não compreende. Estamos em 2022 e ainda temos uma dificuldade imensa de entendermos a mensagem de Jesus. Com o advento do Espírito de verdade, com a doutrina espírita, a terceira revelação, não há mais a necessidade de Jesus falar por parábolas. Agora, nós estudamos as parábolas, já não há mais dúvidas, é tudo muito esmiuçado. Então, para a gente resumir o que acontece, tivemos Moisés, né, em primeiro lugar, depois Jesus, que veio nos falar do amor, e nós ainda não entendemos, né? Naquela época nós não entendemos nada, a humanidade ainda estava embrutecida, no que culminou naquela sua crucificação. Mas ele já vinha trazendo aí ideias de um pai amoroso que quer ver a nossa evolução. Não um pai vingativo, um pai que castiga, pelo contrário, nos trouxe uma ideia real de Deus, nosso Pai. Tivemos depois o Espiritismo codificado por Allan Kardec, né, que teve um trabalho árduo nessa codificação, não podemos esquecer, e que é a doutrina dos Espíritos. O Espírito de verdade, segundo Kardec, né, foi o que presidiu a implantação do Espiritismo, o verdadeiro Consolador. Né? Para a gente resumir um pouquinho, a gente pode dizer então que o advento do Espírito de verdade pode ser considerado o resumo da doutrina espírita e do próprio cristianismo. Ele é o coordenador espiritual da doutrina espírita. Os outros espíritos, né, trouxeram as palavras de consolo e esclarecimento em seu nome, em nome do Espírito de verdade, em nome de Jesus. Mas o mais interessante nesse nosso bate-papo é nós observarmos lá no final mesmo deste capítulo 6, lá, né, nos últimos itens, né, nas instruções dos Espíritos, então temos 4 mensagens do Espírito de verdade. E é nela que nós precisamos focar para que a gente pavimente a nossa estrada a partir de agora de uma forma bem melhor, que a gente verifique um Deus justo, a gente consiga entender as causas de muita coisa que nos acontece, né? Possamos entender que não há injustiças, que um não é privilegiado em detrimento de outro, porque a gente ainda encontra pessoas que pensam assim, e se nós também não vigiarmos e orarmos, vamos pensar muitas das vezes errado. Pensar que
Deus uma hora só olha para um, depois olha para outro. Não, Ele é nosso Pai de igualdade, que ama a todos, que dá oportunidade a todos. A gente já entende agora que estamos encarnados, né, nesse processo da reencarnação, é uma misericórdia divina. Imaginem a gente que lá atrás nós erramos, falhamos, nós tivemos acertos também, mas nessas falhas, muitas falhas assim, vamos dizer assim, gritantes, né, que causaram malefícios para nós e para os outros, a gente tem a oportunidade de estarmos voltando para resgatarmos tudo isso, para pararmos as arestas, para consertarmos e principalmente para nos conciliarmos. Nós entendendo, através das mensagens trazidas pelo Espiritismo, trazidas pelo Espírito de Verdade, de que todo o mal pode ser dissipado, de que todo o equívoco pode ser sanado, que a gente pode se esclarecer, que a gente pode estudar, que a gente pode ter uma nova compreensão, a gente vai entender que há espaço para o perdão, para o entendimento das ideias alheias, né? A gente vai tendo entendimento de que não podemos ficar com o dedo em riste, porque nós apontamos o dedo para nós mesmos. Ainda temos uma grande dificuldade, né? Porque somos advogados de nós mesmos. Mas fazemos com que a gente faça um balanço interior e verifiquemos onde é que a gente está errando ainda, para que a gente possa apagar essas arestas e sermos individualidades melhores, não melhores do que os outros, mas melhores para nós mesmos e melhores na contribuição do que vamos oferecer para a vida e para aqueles que cruzarem o nosso caminho. E até para aqueles que a gente não conhece. A gente entende que a gente pode estender benefício, né? Através da nossa prece, através das nossas atitudes da caridade, né? A gente entendendo que essa igualdade a ser exercida começa, em primeiro lugar, o quê? No exercício da nossa reforma íntima. A gente aí compreende o quanto a gente precisa se melhorar para que o para frente não seja igual como foi lá atrás. Seja melhor. A cada vinda nossa nos processos reencarnatórios, nós possamos ser espíritos melhores. E se Jesus é o nosso modelo e guia, cabe-nos sempre lembrar que ele pode ser imitado. Se ele pode ser imitado, nós podemos conquistar o quê? Coisas melhores para nós, para o próximo, para a humanidade como um todo. E assim, porque qual é a revolução preconizada por Jesus? É a revolução do verdadeiro amor. Amor esse que a gente ainda não compreende. Que a gente está na estrada batalhando para entender de fato que amor é esse. O que é amar? Amar é posse? Então, 2022, terminando, um momento muito bom para nós fazermos reflexões, já que muitos de nós temos em mente, o ano novo, aí eu vou promover reformas. Tudo bem, as reformas precisam ser promovidas durante o ano todo, mas se nós temos, muitos de nós temos esse ímpeto, quando o calendário fecha e vai ser reaberto no novo ano, nós temos esse ímpeto de nos melhorarmos, nada melhor do que hoje, dia 30 de dezembro, nós estamos fazendo essas reflexões a respeito do advento do Espírito de Verdade, a respeito de Jesus, a respeito da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Tiramos daí, desta doutrina, nessa nossa doutrina que eu já disse, bendita, os puros ensinamentos de Jesus, que são esses que realmente vão nos colocar no caminho de nossa evolução. Evolução assim que urge, precisa acontecer em cada um de nós. Vocês já me ouviram dizer em outras tantas vezes, né, que o Evangelho é a bússola renovadora dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Pois o Evangelho ele precisa ser estudado, bem estudado, lido, relido, refletido. Nós precisamos implantá-lo em nossas casas, né? É o Evangelho no lar, tão propalado, como eu tinha falado antes, nos grupos de estudo oferecidos pelas casas espíritas,
E sendo ele bússola renovadora, é através dele que ele se refere muito à moral, né? À reforma da nossa moral. Então, é daí que a gente tira, né, subsídios para o bem viver, para conosco e para com o próximo. E como eu disse, mais do que não desvalorizando a figura do Espírito de verdade, né? Mas o nosso bate-papo está se atendo ao advento dele, né? E vamos lendo, né, aqui nas instruções dos Espíritos. Eu falei para vocês que ele tem aqui 4 mensagens, e na primeira, né, que aqui está com a numeração 5, né, no advento do Espírito de verdade, ele começa assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Lembram que eu falei? Jesus está sempre no meio de nós, mas nós estamos com Jesus porque para a maioria de nós há uma grande dificuldade, né, de estarmos com Jesus, de estarmos vibrando na sua faixa, né? Lembrando que se ele é o nosso modelo e guia, ele pode ser imitado, ele deve ser imitado. Então ele continua aqui, o Espírito de Verdade, nessa mensagem, dizendo que o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reuni em feixes o bem e espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, olha só, mais uma vez, a ideia de um Deus bom. O Deus não é vingativo, Deus não castiga. Essas ideias de que você fez isso errado, Deus vai te castigar, ele não castiga. Pelo contrário, ele promove oportunidades para que a gente refaça o nosso caminho, para que a gente desculpe, para que a gente também conserte, peça perdão pelos nossos erros. Não só pedir perdão a Deus, mas aqueles também a quem nós prejudicamos. Então, olha só, o Espírito de Verdade, Jesus, dizendo para nós: vinde a mim, todos vós que sofreis. Será que aqui, na face da terra, há alguém que não sofra? A Terra é um planeta de provas e expiações, da forma como nós o encontramos ainda. Temos guerras, temos desentendimentos, polarização de ideias, temos desamor, ainda vemos crimes aqui de toda ordem em nosso planeta, países que não se entendem, países que querem dominar os outros, pessoas que querem subjugar outras, sejam de suas famílias ou não. Então vejam ao que nós estamos abraçados. É castigo nós estamos vivendo num planeta assim? Não. Através do Evangelho bendito, a gente compreende que esse planeta é compatível com aquilo que nós somos. Poxa, mas será que nós somos um saldo só de negatividade? Não. Para todos os agravantes, há as atenuantes. Vejam bem, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que sofreis, significa o quê? Que esses sofrimentos podem cessar quando nós buscamos a Jesus. Quando nós internalizamos a sua mensagem de amor. Quando nós, além de lermos e de estudarmos, praticamos tudo aquilo que a gente lê. A sua palavra, né? A gente possa colocá-la no nosso cotidiano.
o Evangelho é legal, é bonito, diz muita coisa bela, a gente lê, acha que é difícil exercitar, mas olha o nome da palavra, do verbo, exercitar. É fazermos exercício. Não somos santos, não somos espíritos puros, somos espíritos individualidades em elevação, né? Estamos em construção de um novo ser, de um novo eu. Então a gente precisa exercitar. Exercício, fazemos exercícios com aquilo que a gente aprende nesse Evangelho bendito, através dessa doutrina bendita. Então, vinde a mim todos vós que sofreis, vamos nos guiar pelos exemplos dados por Jesus. Vejamos que Jesus, o primeiro exemplo que ele nos deu, né, foi quando ele, sobre o seu nascimento aqui no meio de nós, né, nascimento entre aspas, né? Como é que ele veio? Como é que a gente sabe? Veio numa manjedoura, num estábulo, em meio à pobreza material. Verifiquem aí o sentido de humildade. Seus pais estavam fugindo da opressão e no meio do caminho ele nasce. Maria vem dar a luz a Jesus no meio de uma pobreza material. Então, a gente já observa através dessa primeira mensagem, né, de que nós vivemos num planeta material, né, precisamos da matéria para vivermos aqui, mas ela não é tudo. Porque a gente vê que muitos sofrem por causa da matéria, por causa de bens. Quantas famílias são destruídas por guerra de bens? Né? Vem a desencarnar alguém que deixa uma herança e muitas das vezes se torna um problema. Aquele que deixou aquela herança pensando que isso ia beneficiar aqueles seus queridos, aqueles seus amados, ou aqueles seus conhecidos, aqueles que ele julgou ter necessidade de receber aquele auxílio, muitas das vezes, ao invés de aproveitar a oportunidade, o que acontece? Brigam entre si. Somos nós que, focados apenas na matéria, esquecemos nossos amores, esquecemos nossos valores. Quantos e quantos só pensam em trabalhar, e nesse só pensar em trabalhar, só pensar na matéria, pensar numa ascensão material, de galgar altos postos, que não há nada errado nisso. Mas a nossa vida não é só isso. Nós precisamos lembrar que nós somos carne, osso e espírito. Não podemos esquecer disso. Então a gente cuida do que é material e esquece do que é espiritual. Então muitos desses irmãos, absorvidos só pela matéria e com aquela sede, aquela vontade de só conquistar o que é material, posições, nomes, honrarias, até prejudicam o seu próximo, prejudicam o seu colega de trabalho. Passam por cima como um trator. E a gente acha realmente que isso é qualidade de vida? Fica essa reflexão para nós também, entre tantas outras que o Evangelho nos proporciona. E se aquela pessoa que está nessa caminhada não consegue esses objetivos, o que acontece com ela? Se infelicita. E nessa infelicidade o que? Gera o quê? Sofrimento. Gera sofrimento para ela, gera sofrimento muitas vezes para a sua família, que é deixada para segundo, terceiro plano, gera sofrimento no ambiente de trabalho porque prejudicou muitos de seus colegas. E a gente não se esqueça que todos nós estamos num círculo tanto de amizade familiar ou de colegas de trabalho, de irmãos que já convivem conosco desde outrora, desde outras e outras experiências encarnatórias. Ninguém está junto por acaso. Muitas das vezes naquele colega de trabalho está alguém que foi o nosso familiar no passado. E aí? E hoje a gente se vê prejudicando aquele querido de outrora, né? Vamos refletir muito sobre isso. Então, olha quanto sofrimento a gente gera, quantos e quantos, em nome da matéria, só do que é material, descuidam da sua saúde. Mas quando a gente olha, quando a gente volta para os ensinamentos de Jesus, a gente percebe que investindo no material, investindo no espiritual, a gente consegue o equilíbrio. E mais adiante, né, a gente vê aqui o Espírito de Verdade falando: mais ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai
e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual virtudes que houverdes cultivado crescerão e desenvolverão como o cedro. Precisamos entender que estamos aqui uns pelos outros. Uns pelos outros. Sejam encarnados ou desencarnados. O desencarnado, não tenho o que fazer por ele. Faço, tenho sim prece. Porque o nosso querido desencarnado, quando vai, não precisa nem ser o nosso querido, o nosso dileto, alguém que a gente conheça, mesmo aquele que errou, mesmo aquele que seja meliante, necessita de prece. É o mínimo que nós podemos oferecer. Prece. Prece sempre. Então, os nossos queridos, aquele que desencarna, não vai ficar no paraíso, não vai ficar numa cadeira ao lado do Pai, não. É um espírito que vai continuar sua batalha, sua caminhada rumo à evolução. Então, cabe-nos fortalecê-lo também através da nossa prece. Com os nossos irmãos encarnados, a gente também está precisando sempre de fazermos essa doação, fazermos preces por todos, desejarmos o bem do próximo, socorrer daquilo que a gente pode socorrer, não só materialmente, mas socorrer também moralmente. Isso tudo são coisas que a gente pode fazer. Eu não tenho jeito de falar. A gente pede orientação ao alto e a gente presta o socorro. Eu não tenho palavras nesse momento. A gente sempre tem alguma coisa dentro de nós. Da forma que nós somos espíritos aprendizes, gosto sempre de lembrar, nós somos estagiários, né? Somos aqueles que estamos aprendendo e trabalhando ao mesmo tempo. Estagiários que somos, nós temos o que oferecer de bom para o próximo. Todos nós temos o que oferecer. Não temos palavras, mas podemos ter então um abraço forte, um abraço sincero, a nossa presença, né? Que a gente às vezes esquece. A vida é tão corrida, a gente se detém tanto no material que diz que nunca tem tempo para as pessoas, para as coisas, não tem tempo nem para nós. Mas precisamos criar esse tempo. Adiante ele diz assim: homens fracos que compreendem as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Não é nunca nós estamos aprendendo, estudando o Evangelho, não é nunca para nós darmos lição de moral a quem quer que seja, nem incitarmos alguém a fazer aquilo que não quer, mas a gente já tem um olhar diferenciado para o irmão e compreender que as dúvidas, as fraquezas daquele irmão podem ser também as nossas, ou já foram as nossas. A gente passa a ter uma compreensão, olhar para o outro com humildade, com carinho, com amor, com indulgência. A gente aprende o que é indulgência, a gente poder entender as dificuldades dos nossos irmãos. A gente talvez não tenha a mesma dificuldade que o outro, mas a gente também está abraçado a muitas outras tantas. E como disse, aquela dificuldade atual do irmão pode ter sido a nossa dificuldade passada. E a gente aí, tendo entendimento, a gente sempre tem o que oferecer para nortear. Não é obrigar aquele irmão a ir lá frequentar o mesmo templo que a gente frequenta, mas a gente ter essa compreensão e, sempre que possível, o direcionar e fazê-lo entender que nós temos um Deus bom e justo que ora por todos nós e que todos nós temos chance de nos melhorar, de nos livrarmos de opressões. Mais adiante, né, a gente vê aqui ainda, né, ele falar assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Espíritas, nós precisamos amarmos entre nós mesmos, porque mesmo assim, no meio de nós que estudamos doutrina, às vezes existe a incompreensão.
Mas é para a gente... Ninguém disse que o espírita já está salvo. Como é que é? A gente não lembra, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para ser melhor. Então, nós espíritas também estamos abraçados às dificuldades como qualquer um outro. Mas amai-vos, não só nos amando entre nós, vamos amar a todo mundo, a toda gente, a toda humanidade, com as diferenças que tem. Existe um meliante, eu vou amar o meliante? Não é esse tipo de entendimento. É como eu disse já um pouco mais atrás, aquele que erra merece o perdão, nem que seja o perdão do alto. Pode não ter o perdão da sociedade. E quando aquele que erra, que promove o mal à sociedade, assassina, ou rouba, e quando ele é o nosso familiar? A gente tem um olhar diferenciado, a gente não tem perdão para o outro, que a gente não conhece, mas quando é um filho nosso, quando um irmão nosso, quando são nossos pais, nossos familiares, alguém muito perto de nós, como é que a gente reage diante disso? Mais uma resposta para o nosso foro íntimo, né? Para a gente perceber de que forma nós estamos agindo, né? De que forma nós temos pensado em nós enquanto coletividade. Porque na casa do outro é na casa do outro. E quando se processa na nossa casa, como é que fica? Olha só quantas reflexões boas, né? Como clareia para nós as coisas, né? Mais adiante, lá no 6, na segunda mensagem, né? A gente lê assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem. E mais adiante: mas esperem, anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Então, nenhum de nós está sozinho. Planeta de provas e expiações, aqui nós vamos encontrar esse panorama mesmo que nós encontramos, né? Mas nós temos auxílio sempre. Que a gente chore, mas que a gente não utilize do vitimismo, não fiquemos empacados. Ele fala aqui para nós de resignação, mas essa resignação não é aquela, foi assim que Deus quis, então assim será. Não, ele não fala desse tipo de resignação. Fala aqui da resignação ativa. A gente sabe que o problema está ali com a gente, ou a gente criou o problema, a coisa está se desdobrando na frente de nós, mas nós tenhamos fé, coragem e força, porque Deus está conosco. Sejamos confiantes, porque vamos transpor os obstáculos. A doença vem bater na nossa porta. O desencarne de alguém querido vem bater na nossa porta. O desemprego, a fome, chegam para nós, não chegam só para o vizinho, ou para o conhecido, ou para o colega do trabalho. Vem bater na nossa porta. Os vícios de toda a ordem podem chegar, se nós formos invigilantes, ou se algum familiar nosso querido for. E vão chegar. É planeta de provas e expiações. Não é castigo. São necessidades que vão surgindo e são escolhas, são também a má utilização do livre-arbítrio. Mas esses problemas vão chegar, nós vamos chorar, mas nós vamos transpor esses obstáculos. Porque nós temos Deus conosco, nós temos espíritos familiares conosco, nós temos os anjos da guarda, nós temos os guias de luz, aqueles que velam por nós. Nós temos Jesus. Então a dor chega. E a dor ainda é uma mola propulsora para muitos de nós, para nós evoluirmos. Porque da condição em que nós nos encontramos ainda, somente a dor para nos motivar. Há os que se revoltam, né? Mas a gente já estudando, a gente entendendo que temos um Deus justo e bom, fica um pouco mais fácil de nós transpormos esses obstáculos. Mais adiante, ainda aí,
ele diz assim: os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Quem é que não tem problemas? Quem é que não tem dores, né? Já fiz essa pergunta aqui nessa nossa conversa. Todos nós temos problemas, mas não é porque nós temos o problema que nós vamos deixar passar a oportunidade de ajudar o próximo. Podemos ajudar, sabe por quê? Porque muitas das vezes, ajudando o próximo, praticando a caridade, a gente vai observar que tem pessoas com problemas maiores do que os nossos. E a gente, às vezes, se perde entendendo que os nossos problemas são maiores do que os dos outros. A gente fica o quê? Numa bolha, numa redoma, e não consegue enxergar, achando que Deus é injusto, que só a gente que sofre, mas a gente, quando bota a mão na massa, vai ver que tem muita gente aí sem emprego, com fome, com muitas lágrimas, com doenças gravíssimas. Ah, por que um tem e outro não tem? São necessidades de cada espírito. Ah, mas aquilo ali não é necessidade dele, então ele está tendo o que ele tem. Mas cabe a nós também amenizarmos também. Pô, nós podemos amenizar as dores do próximo. A gente, com o Evangelho, começa a entender isso. A gente pode. A gente não vai conseguir resolver a vida de todo mundo e talvez nem integralmente a vida daquele que sofre. Mas uma prece que a gente ofereça, um agasalho que a gente dê, porque muita gente lembra, né, daquelas pessoas sem moradia, né, no frio, mas e no calor também. Estão ali ainda o léu, estão com sede, estão com fome. A gente pode oferecer um prato de comida. Aquele que não precisa de nada materialmente, mas pode ser arrogante, mas de repente está precisando ali de uma palavra amiga. E isso a gente pode oferecer. Então a gente entenda que, apesar dos nossos altos e baixos, a gente pode estar prestando auxílio ao outro. Vocês vejam nas casas espíritas, vocês vejam quantas tarefas de caridade são exercidas nessas casas, né? Nessas instituições. Não só na parte dos mantimentos, não só na parte de roupas, né? Mas também no passe. Vocês entendam bem, aquele médium que aplica o passe, aquele médium que está ali fazendo uma exposição doutrinária, aquele irmão que está à frente dos cursos, ele também tem problemas, mas ele está ali, oferecendo um pouco do tempo dele com amor, com carinho, com abnegação. Está ajudando o outro também a se melhorar. A gente nesse trabalho de ajudar o outro a melhorar, a gente se melhora também. A gente exercita a caridade, exercita a humildade. Uma outra parte bem bacana é quando a gente lê assim: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. É de nossa necessidade estarmos passando por tudo isso que a gente vivencia aí, mas não para que a gente se revolte, não. Para que a gente aprenda, né? Eu não falei para vocês há pouco que a dor ainda é alguma coisa que nos move aqui na condição que nós estamos. Então, se a gente souber passar por essas dores sem revoltas, sem mágoas contra Deus, é um aprendizado ímpar. E quando a gente observar o mesmo tipo de sofrimento no outro, a gente sabe até como prestar socorro, como ter uma palavra boa para passar, como a gente vai cuidar. Se a gente já passou por aquilo, por esses processos, a gente consegue auxiliar o próximo. E a gente também faz o resgate de nós mesmos, daquilo que fomos, e vamos nos melhorando para frente, para aquilo que nós seremos. Lembram-se quando eu disse que nós somos espíritos em construção? Nós estamos nos autoconstruindo. E nesse trabalho de autoconstrução, pautados pelos ensinamentos de Jesus, fica tudo muito mais fácil. Fica tudo muito melhor. É a gente saber passar com amor. Então, daqui dessas mensagens do Espírito de Verdade, a gente consegue tirar muito mais. Mas nós estamos fazendo aqui, nessa conversa que parece longa, mas ao mesmo tempo é rápida, porque
requer que a gente tenha bastante tempo hábil para conversar sobre isso. Então, não raro, a gente está sempre promovendo, mais uma vez convidando vocês aos círculos de estudos da casa, sempre a gente está passeando por esses temas do Evangelho e fazendo novas reflexões. Não há aquele espírita que esteja pronto, há sempre aquele espírita que esteja em processo. Há aqueles irmãos que já conquistaram um entendimento maior do que o nosso, maior do que o meu, e já conseguem ter uma outra visão. Hoje nós estamos aqui conversando um pouquinho, porque é uma conversa, né, sobre essa temática. A gente já está aprendendo alguma coisa. Vai dizer, eu já vi esse tema outras vezes, com certeza, mas estamos aqui no aprendizado. Mais adiante na terceira mensagem, que aí no Evangelho está com o número 7, né, na instrução dos Espíritos, o nosso irmão vem dizendo que ele é o grande médico de almas e vem nos trazer um remédio que há nos curar. Bom, né? Médico de almas que vem trazer um remédio que vai nos curar. Somos doentes? Somos doentes? Bom, vamos lembrando, nós moramos num planeta de provas e expiações. Jesus nos diz que a felicidade não é desse mundo. Ainda não é desse mundo, certo? Mas quando a gente entende que a felicidade ainda não é deste mundo, faz-nos entender que através do nosso influxo, a gente já compreendeu até aí, ele será. O planeta Terra será um planeta de felicidade mais para frente, quando nós, enquanto humanidade, estivermos melhores. Mas o que reside aqui ainda? A gente falou dos fatores externos, né, dos problemas externos. Mas aqui ainda nós convivemos com problemáticas íntimas. Uns mais, outros menos, uns já conseguiram se resolver. Só para a gente exemplificar algumas delas: mágoas, maledicências, inveja, falta de perdão, falta de paciência, né? Então a gente já está verificando, olha só, essas problemáticas que a gente está envolvido. E a gente sabe que mágoas, inveja, uma pergunta, né, para a gente responder de fogo íntimo: nós conseguimos vibrar com as vitórias alheias? Conseguimos perdoar? Para respondermos lá no nosso foro íntimo. Então nós estamos abraçados a essas mazelas que somatizam. A mágoa traz problemas graves também para o corpo físico. A raiva, o ódio, sentimentos negativos de vingança, promovem o quê? Vão atingir aonde? Nosso corpo físico. O aparelho digestivo é o mais sensível deles, né? De todos os órgãos que nós temos. É atingido logo. Maledicência. Nós já conseguimos passar o dia inteiro sem que a gente não tenha falado do outro, falado bem, né? A gente consegue passar um dia inteiro sem falar mal de alguém? Alguém faz algo que nos desagrada, ou alguém está com um tipo de vida lá que a gente não gosta, ou que a gente tem inveja, e a gente começa a falar daquele outro. A gente sabe dos problemas deles, a gente sabe dos seus altos e baixos, porque quando a gente abre a boca para falar de um irmão, parece que a gente sabe a vida todinha dele, parece que a gente mora lá na mesma casa e a gente sabe tudo isso, né? Porque a gente deduz muita coisa. Nem sempre é aquilo que parece ser. A gente convive, às vezes, com um colega de trabalho. A
A gente convive poucas horas com um colega de trabalho e a gente acha que sabe da vida dele. E se aquele colega de trabalho é uma pessoa que é mais na dele, não é de contar muito a sua vida e tudo, aí já começa a gente a fazer classificações nas pessoas, né? Ou se a gente sabe demais da vida dele, também a gente está falando. Mas a nossa, estou falando para a maioria de nós. Claro que sabemos que temos alguns já de nós já conseguiram se libertar desse tipo de mazela. Não podemos generalizar nunca em nada. Nada deve ser generalizado. Mas aí muitos de nós começamos a cogitar coisas, a falarmos coisas, a deduzirmos, né? Quando se tem inveja de alguém, trata-se logo de falar mal, espalhando, e parece uma coisa, né? Invigilantes, como a maioria de nós somos, a gente acaba acreditando nas mentiras, né? Tanta coisa que nos chega sendo vendida como boa, e no entanto não é. É aquela história que a gente diz que internamente parece pão borboleta e por fora, né, parece uma perfeição, mas também não devemos generalizar em nada. Então são essas problemáticas que são nossas que nos adoecem, que nos fazem sermos identidades doentes, porque olha só no que nós estamos abraçados. E quando ele diz que eu sou o grande médico das almas. Todo aquele que toma medicação está naquela doença grave. Recentemente, num estudo também, eu pegando esses tópicos aqui, eu fiz a pergunta: a gente também não precisa tomar vitaminas, polivitamínicos, para nos fortalecermos? Então é Jesus que tem esse remédio para almas doentes, como a maioria de nós. Porque eu fiz essas perguntas para nós respondermos de foro íntimo. Se nós nos vimos abraçados ainda com inveja, maledicência, falta de perdão, ódio, sentimento de vingança, desprezo pelo outro, falta de respeito com as atitudes e pensamentos alheios, porque agora a gente está numa onda em que todo mundo tem que pensar igual, não. Ninguém tem que pensar igual a ninguém, não. Somos espíritos, olha só, somos identidades, somos individualidades. Cada um tem um tipo de apreensão. Portanto, respeitemos o outro, respeitemos as apreensões do outro, respeitemos as escolhas do outro. Ninguém tem que pensar igual, ninguém tem que escolher igual. Não é uma doença. Que saibamos conviver com as diferenças. Sempre. Então, se nós ainda não estamos conseguindo resolver tudo isso, só quem pode resolver, quem tem esse remédio, quem não está com problemáticas mais graves, mas precisa de um polivitamínico, né? Vamos fazer essa analogia. Quem tem esse remédio, quem é? É Jesus. Porque nós precisamos nos libertar dessas inferioridades. Nós precisamos nos libertar do orgulho, da vaidade. Precisamos nos libertar e tomar esses remédios que vão melhorar a nossa moral. Vão nos melhorar enquanto espíritos. E uma vez melhorando nesses quesitos, nunca mais precisaremos desses remédios. Ao contrário, né, das problemáticas, das doenças materiais que podem voltar quando o espírito se cura, né, nessa medicação que vem do Cristo, ele não recua mais. É progresso para sempre. Lembrando que nós, enquanto individualidades, temos muitas frentes de trabalho para resolvermos, mas aquelas as quais nós colocamos a mão na massa e resolvemos, a gente não vai mais precisar voltar nelas. Por isso que eu digo, nós podemos hoje, no presente, não termos mais inveja, mas de repente a gente ainda tem mágoas.
podemos hoje não sermos mais maledicentes, mas talvez ainda não saibamos perdoar. Ou talvez tenhamos tudo isso. Mas está aí o médico de almas, aquele que nos consola, aquele que nos mostra novos caminhos, que vão nos ajudar nesse nosso processo de cura. E ele ainda diz acima da gente: extirpados sejam de vossas almas doloridas. Por quê doloridas? Porque nós ainda estamos abraçados a dores, né, de vários matizes. Então ele diz: extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Vão ser extirpadas através desse nosso trabalho árduo, né, que é um trabalho árduo, mas de autolapidação, de reforma moral, a propalada reforma íntima que precisamos empreender em nós. E os antídotos para essas dores, para essas mazelas, estão lá no médico de almas, estão em Jesus. Então, ele ainda diz ainda aqui nessa mensagem: sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai do fundo de vossos corações. As mensagens estão aí, através de Jesus, através de tantos irmãos de luz que vêm nos esclarecer, né, com tantas obras que nós temos, né, dentro de nossa doutrina, além do Pentateuco. Quantos irmãos nos trazem mensagens de reflexões que precisam ser aprendidas, e uma vez aprendidas, precisam ser aplicadas no nosso cotidiano. Então sejamos dóceis, não sejamos mais refratários, não. Sejamos mais permeáveis a essas lições que eles trazem. Eles trazem para nós porque eles estão visando a nossa melhora. Ora, não são eles supervisionados pelo Espírito de verdade também para nos esclarecer? Aproveitemos a oportunidade. Nós lemos tantas mensagens, nós as achamos tão bonitas, mas elas, além de bonitas mensagens, são para serem aplicadas, para provocar em nós essa boa revolução. É a revolução do verdadeiro amor, do verdadeiro entendimento de nós mesmos e do próximo. Na última mensagem, né, dele, aqui, do número 8, ele diz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola, a abnegação e o devotamento. Devotamento, pessoal, a gente pode traduzir, vamos lá para o dicionário: dedicação. A abnegação é desprendimento e altruísmo. Então, que lição que a gente pode tirar aí dessa última comunicação que está aqui neste capítulo do Cristo Consolador? Amar o próximo como a nós mesmos. É entendermos que fora da caridade não há salvação. É que nos voltemos para o próximo. Nesse nosso desprendimento, nessa nossa dedicação. Por que tudo que é bom tem que ser só para mim? Porque não pode ser estendido para o próximo, porque eu não posso dividir. Dividamos as benesses com o outro. Como eu já tinha dito anteriormente, como a gente já leu aqui já em outros pontos. Temos altos e baixos, temos dificuldades, mas como estagiários estamos aprendendo e trabalhando nessa grande seara. Distribuamos as benesses para o próximo, com certeza. Olhemos com carinho para o outro. Dediquemos um tempo nosso em benefício do próximo. Com a nossa palavra, com a nossa atitude, com o que há de material que possamos distribuir para amenizar o sofrimento do outro. Mas amemos o próximo como nós mesmos. E nesse amar está o que agora há pouco eu tinha falado, pelo respeito, pelas apreensões do outro, pelas atitudes do outro. Às vezes as atitudes são erradas, mas a gente aponta tanto que a atitude do outro é errada, as nossas são sempre certas. Temos certeza disso, de que somos certos? Temos certeza de que nós não erramos?
Temos certeza que estamos do lado da verdade? Porque vamos ver se a gente está observando as situações só de forma material. Até onde vai o nosso alcance. Então, paremos para perceber tudo isso. Aqui, nessa última mensagem, está falando sempre do devotamento e da abnegação. Ainda fala que o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Aqui a gente conseguiu, já através dessas 4 mensagens, se libertar de nós mesmos, de nos melhorarmos e de sermos espíritos mais felizes. A felicidade ainda não é deste mundo, mas mesmo encarnados neste mundo, a gente já pode começar os experimentos a vivenciar a verdadeira felicidade, nem que seja em forma de rudimentos. E nós temos irmãos aí que já alcançaram a felicidade aqui já. Ainda não é para o mundo todo, mas eles são espíritos que foram privilegiados? Não. Eles simplesmente fizeram esses exercícios, atuaram e estão se vencendo. Não vou dizer que já se venceram, porque haverá estrada além daqui, nas próximas vidas que teremos, mas já conseguem vislumbrar algo melhor. O Evangelho, amigos, é trabalho o tempo todo. O Evangelho está nos convidando sempre ao arregaçar de mangas. Aproveitemos essas oportunidades benditas. Estamos nos esclarecendo. A terceira revelação, ela vem abrindo cada vez mais essas cortinas e mostrando para nós aqui um mundo novo e maravilhoso, que é conquistado através do nosso trabalho, de enfrentarmos as dores, os altos e baixos, de transpormos esses obstáculos. A gente diz assim, não é nada fácil, é bem trabalhoso, mas nós conseguimos alcançar. Então, meus irmãos, no meio disso aí, que a gente conversou e teríamos muito mais para conversarmos, desejo-lhes um feliz ano novo. Então, queremos saber mais? Procuremos agora em 2023 os cursos, os estudos doutrinais oferecidos pela nossa casa. Vamos estudar, vamos nos evangelizar, que com certeza teremos um ano novo excelente. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Um grande abraço fraterno e até a próxima.